Bem, vamos lá então. Nosso Mitos e Verdades de hoje é sobre trombose, gente. Olha só, vamos tirar as nossas dúvidas sobre essa doença. Dizem que as pílulas anticoncepcionais podem dar trombose, o cigarro também. Dizem que as varizes podem virar trombose. Será que é mesmo? Enfim, vamos agora saber o que é mito, o que é verdade sobre a trombose. A trombose venosa profunda é mais conhecida apenas como trombose. A doença acontece quando o sangue empedra no coração ou dentro de um vaso sanguíneo. Pode acontecer em uma veia só ou em várias. Por causa disso, o sangue para de circular e o local fica inchado e dolorido. Pode acontecer nas pernas e nos braços. E se a doença não for tratada, esse coágulo de sangue pode ir parar no cérebro, no pulmão, no coração ou em outros órgãos. O Dr. Cláudio Ferreira é médico especialista nas doenças do coração e vai nos ajudar a entender melhor a trombose. E para começar, é verdade que as varizes podem se transformar em trombose? As varizes, elas são uma doença que acontece em função geralmente da idade, muito tempo em pé, às vezes vão ficando dilatadas, vão perdendo a função das suas válvulas que fazem o retorno venoso, e aí ela predispõe a uma estase sanguínea, o sangue fica mais parado ali nas veias dilatadas, e isso predispõe a trombose. E só os idosos podem ter? Por uma causa hereditária, uma pessoa que tem uma trombofilia, um defeito nas proteínas que formam o coágulo do sangue. Elas podem ter trombose em qualquer idade. Às vezes a gente pega casos de pessoas jovens que têm um AVC isquêmico e ficam com sequelas porque tiveram uma trombose espontânea numa idade bem precoce. A pílula anticoncepcional e o cigarro dão trombose? Combinação de alguns efeitos dos hormônios, juntamente com o efeito nocivo do cigarro para o endotélio, para a circulação de uma maneira geral, ele deixa a chance de o sangue formar coágulos espontâneos, o sangue fica mais, com a coagulabilidade aumentada, fica mais predisposto à trombose. Não é um mito, isso é uma verdade. A gravidez é um fator de risco? A gravidez puramente não, né? Mas dentro da gravidez existem algumas situações que vão predispor ao risco. Mais para o final da gestação, quando o útero está bem aumentado, pelo bebê já está grande, ele comprime algumas veias que passam atrás do útero e que trazem o sangue de volta das pernas para o coração. Então, essa compressão das veias pela própria barriga, pelo peso do útero, ela deixa o sangue com um fluxo mais lento, o retorno venoso fica dificultado, causando estase e aí predispondo. Viajar de avião aumenta o risco da doença? A viagem de avião, quando prolongada, aí sim, porque entra no quadro da estase. A pessoa que faz uma viagem de 12 horas sentada na classe econômica, com o pé para baixo, ela vai acabar ficando com aquela dificuldade do retorno venoso. O sangue desce com facilidade para as pernas, mas não tem um coração lá no pé para empurrar de volta. Durante o nosso dia, a gente caminha e, quando estamos deambulando, a musculatura da panturrilha ela faz uma contração e aquilo acaba propulsionando o sangue de volta. E quando a gente passa 12 horas sentado no avião, isso não acontece. E aí fica mais sujeito à trombose. Mas sempre eu volto a reforçar isso. A trombose ela é uma soma de fatores para que ela aconteça. É difícil que um fator isolado só vai causar uma trombose numa pessoa. A trombose tem sintomas? Ela pode ser assintomática. Em alguns casos de pessoas têm uma trombose numa veia que não causa um grande dano, porque se tiver outras veias que façam a drenagem do membro trombosado, se for a perna, por exemplo, e passa desapercebido. Mas, quando dá sintoma, o sintoma mais chamativo é o inchaço do membro, da perna, às vezes tem trombose em braço também, não é só na perna. Então, o inchaço, a dor e os sinais de inflamação. Fica vermelho, fica quente, fica dolorido ao toque. Tem cura? A trombose aguda, ela tem cura. O uso da medicação anticoagulante, ela vai, com algumas semanas ou meses, dissolver aqueles coágulos, refazer a circulação do membro afetado. Dependendo do tamanho da extensão da trombose e do tempo que demorou para iniciar o tratamento, vão haver sequelas ou não. Então, em alguns casos, onde a trombose foi muito extensa e demorou um pouquinho, fica uma síndrome pós-trombótica, uma insuficiência venosa, onde vai ter sempre um inchaço na perna, vai ter um dolorimento quando fica muito tempo em pé, isso é uma sequela. Mas, em alguns casos, não, fica totalmente restabelecida a circulação e totalmente normal. Existe tratamento? Com certeza, como também a maioria das doenças, o tratamento precoce ele é muito mais eficaz e minimiza o dano
do que uma trombose tratada tardiamente. Dá para prevenir? Dá. A prevenção da trombose ela se faz como quase tudo na medicina, principalmente na parte cardiovascular, uma vida saudável. Evitar o hábito de fumo, abuso de álcool, controle do peso, a obesidade é um fator de risco, atividade física para melhorar a circulação, melhorar o retorno venoso, ter uma musculatura boa nas pernas. Em caso de viagem prolongada, como a gente falou antes, não ficar todo o tempo sentado, caminhar, mexer as pernas. Então o jeito é arrumar um tempo e fazer alguma atividade física, sem deixar de lado os cuidados com a alimentação. Aliás, essas dicas fazem bem para qualquer pessoa e previnem várias outras doenças.